Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quarta-feira e tem um tema importante que saiu nesse dia de hoje, porque logo aí nesse começo de mês a gente sempre tem as pesquisas que são divulgadas aí pelo IBGE e agora a gente tem a pesquisa dos serviços que continua mostrando aí, sendo o último setor aí sobrevivente da economia, ainda com uma economia mais aquecida, e inclusive o que o Banco Central falou aí, por isso até justificou, né, a taxa Selic tão elevada, né, porque o setor de serviços ainda está em crescimento nesse ano de 2025. Então o tema desse vídeo hoje vai ser para explicar o setor de serviços. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, 2 horas da tarde, conteúdo novo falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. E eu peço para todo mundo que puder virar membro do meu canal por R$ 11,90 por mês, que por favor vire membro do meu canal. Esse canal existe para manter vocês bem informados, só que esse canal também tem custos financeiros aí que eu preciso pagar. Então, para quem puder me ajudar, eu agradeço, e todo mundo que for membro recebe aí um brinde especial, né? Tem conteúdo exclusivo meu aí, aulas minhas mensais gravadas aí com conteúdo básico de economia, grupo de WhatsApp, lives exclusivas e grupo de estudo que também deve ter o primeiro agora aqui em novembro. E que se você quiser um tema um pouco mais aprofundado, for aluno de graduação e quiser entender mais dos modelos macroeconômicos que a gente vê em nível de graduação, também tem um pacote para você, o pacote Economia para Estudantes aí por R$19,90, em que eu dou aulas mais avançadas aí sobre economia aí para quem tiver um nível mais elevado aí. Nós vamos já falar do tema desse vídeo de hoje, porque saiu aí a pesquisa mensal de serviços, né, mostrando como que o setor de serviços se portou aí no mês de setembro. E se portou de novo muito bem, obrigado, com altas consideráveis, ó. A gente tem uma alta de 0,6%, por exemplo, aí, do setor de serviços nesse mês aí de setembro. Mais uma alta que a gente observa no ano. Somente em janeiro que a gente teve uma baixa no setor de serviços em relação ao mês anterior, mas em todos os outros meses você teve resultados consecutivos aí, positivos. Então, de um mês para outro, sempre você teve alta mensal do setor de serviços, o que é um belo resultado, e o que mostra aí que o setor de serviços, mesmo com a Selic tão elevada, a gente já explica por que disso, né? A gente tem um bom resultado nesse momento. Se a gente for pegar o acumulado no ano, a gente tem então chegando em 2,8% do setor de serviços, né? Então uma aceleração, aumentou o acumulado no ano. O acumulado dos meses ficou estável em 3,1%, e se comparar como que está o setor de serviços agora com o mesmo período do ano anterior, a gente tem uma alta de 4,1%. E o setor de serviços está no ápice da série histórica, então é o recorde da série histórica, o nível em que está hoje o setor de serviços na economia brasileira. Então a gente vê aí que o setor de serviços vai muito bem, obrigado. Isso é muito questão da renda. A renda do brasileiro, mesmo com a Selic tão elevada, a gente está vendo que o salário continua crescendo aí, pelo menos a média real dos rendimentos, toda a PNAD a gente consegue observar que existe uma alta real dos rendimentos dos brasileiros. As pesquisas do Diese também mostram que as negociações salariais estão resultando, na maior parte das vezes, em um aumento real do salário na hora que você vai conceder seu reajuste. Então tudo isso faz com que o brasileiro procure mais lazer, vá mais para um barzinho, para um restaurante, vá para o cinema, procure uma manicure, um cabeleireiro, consiga pagar uma lavanderia. Então isso tudo está fazendo com que o setor de serviços tenha um aquecimento aí importante nesse mês aí de setembro e durante esse ano de 2025. Então, o setor de serviços, sim, é o último a sentir os efeitos nefastos da Selic, justamente pelo fato de que ele depende muito mais da renda. Então, quando você tem uma queda no setor de serviços, é porque as pessoas estão perdendo renda, as pessoas estão perdendo emprego. Então, é quando acontece demissões, principalmente no comércio e
no setor industrial. E essas demissões ainda não vieram, mesmo com esses setores patinando bastante, né, derrapando bastante, não tendo aí um processo de aceleração, até algumas quedas importantes mensais, mas mesmo assim você ainda não teve esse processo de demissão dentro desses setores, o que ajuda muito, que é importante, e essas pessoas que ainda estão empregadas e confiam que vão ficar empregados durante certo tempo, acabam consumindo mais serviços, então ele acaba tendo o efeito da Selic no setor de serviços, é muito mais o efeito rebote da queda da renda e dos empregos nos demais setores, que faz com que você tenha, então, queda na procura por serviços. Então isso aí não está acontecendo, ainda tem a renda segurando aí nesse momento, tem ainda o emprego segurando nesse momento, então isso aí vai ajudar. É importante lembrar que agora a gente vai ter um aumento, provavelmente, no nível de emprego, porque vão vir as vagas de fim de ano. As vagas de fim de ano começam agora em outubro, novembro, dezembro. Esses 3 últimos meses você vai ter, então, provavelmente uma queda no nível de desemprego. E significa também mais renda para o trabalhador brasileiro. Então, tudo isso aí deve acabar gerando uma situação ainda melhor aí. Então, o setor de serviços deve ser aí o motor econômico desse ano aí, deve conseguir segurar meio que na unha o PIB brasileiro aí desse ano de 2025. Vamos pegar aqui o gráfico que eu monto para vocês aqui toda vez aqui para a gente ver onde foram aí os ramos do setor de serviços que a gente teve aí esses crescimentos aí. A gente vê que dos setores como um todo, a gente teve um aumento geral de 0,6, né? Mas somente a procura de serviços profissionais por empresas, né? Ou seja, procura por uma consultoria, por um advogado, por um contador, por uma auditoria, que teve uma queda aí, esses serviços profissionais, né? De 0,6%. O serviço de alojamento e alimentação ele ficou estável se comparado ao mês anterior, e nos demais a gente teve altos, e altos bem interessantes até. Outros serviços prestados às famílias, que seria a procura de um cabeleireiro, uma manicure, lavanderia, um barbeiro e tudo mais, 7,2% de aumento nesse mês. Transporte terrestre, com aumento de 1,2%. Transporte aéreo, de 3,4%. E armazenagem e correios, de 0,8%. Então a gente está, sim, num bom momento aí do setor de serviços nessa hora. A gente vê que a única queda mais expressiva era até a queda esperada, né? Justamente pelo fato de que as empresas não estão tendo aí grande aceleração, elas estão bem estagnadas, até com algumas quedas no setor industrial principalmente, então a procura por esses serviços profissionais naturalmente vai cair, então é por isso que a gente tem essa queda dessa procura por serviços profissionais, mas você vê, ó, o que depende das famílias, outros serviços prestados às famílias, uma alta bem considerável. Transporte terrestre e transporte aéreo, que depende em parte das famílias e também em parte aí das empresas. Também 2 setores que a gente teve alta observada. Armazenagem e correio, ou seja, compras online, basicamente, também tivemos alta. Então, vemos aí que a renda do brasileiro está segurando o setor de serviços, e isso aí está ajudando a você ter um efeito menor do que a Selic poderia gerar na economia, ainda bem. Então, é tanto que você vê na ata do Copom muito essa coisa aí de um setor de serviços ainda resiliente e que por isso ela não poderia baixar a Selic abaixo de 15%. Então, a culpa da inflação é agora do dono do barzinho que você frequenta aí, por isso que não dá baixar a Selic. É papinho para boi dormir, né? A gente sabe como que funciona essa história. Mas vamos fazer então aqui um resumo desse vídeo de hoje, né? Sobre o que a gente pode falar e sobre o setor de serviços. O setor de serviços ele teve alta de 0,6% em setembro e apresenta a 8ª alta consecutiva nesse ano de 2025. Somente em janeiro desse ano que a gente teve uma queda mensal. E o setor de serviços também chega no ápice da série histórica, ou seja, a gente tem então que nunca o setor de serviços, desde que começou a ser medida a pesquisa mensal de serviços, esteve tão bem quanto agora está. A gente vê então que a renda das famílias que está puxando para cima a procura por serviços, então a renda das famílias que ainda está aumentando
consegue fazer com que os efeitos da Selic não cheguem no setor de serviços como que era imaginado que chegasse, isso aí faz muito bem aí para a economia, pois é o setor de serviços que está sendo o último respiro da economia, que está sofrendo os demais ramos muito com a Selic a 15%. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se esperar até agora para saber se curtiu o canal, se gostaram do canal, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para eu comentar? Comente aí. Se puder virar membro do meu canal, eu agradeço e muito. E a gente volta amanhã com algum outro tema econômico importante, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.